Esportes. E desta vez nós vamos chamar o Márcio Lima. Bem-vindo ao Portal RDC, Márcio. Tudo bem? Boa tarde, Roberta. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Estamos aqui, como de praxe, né? Como todo mundo, a nossa audiência está acostumado a saber as informações do esporte no Rio Grande do Sul, em especial, é claro, a dupla Grenal. E eu tô aqui hoje, né, Roberta, substituindo as nossas meninas, a Júlia Brasil e a Bárbara, que elas voam, né? Elas estão aqui acostumadas a fazer isso tudo. E eu tô aqui pela primeira vez, quero ter, quem sabe, a honra aí de substituí-las e a altura, né, Roberta? Elas estão acostumadas a esse bate-bola contigo aqui. E vamos lá, vamos ver o que dá. Tem bastante informação para o torcedor, né? A gente vai começar aqui falando do Internacional, né? O Internacional que hoje anunciou mais uma vez que fará uma nova investida pelo volante Thiago Maia. Thiago Maia, que é o volante que pertence ao Flamengo e que o Inter já fez uma proposta pelo volante já no início de janeiro, nessa janela que tem sido aí dito por todos os torcedores do Colorado, que é a melhor janela de transferências da história do Internacional. Por que o negócio não fechou anteriormente, Roberta e telespectadores? E pode ser que feche agora entre Flamengo e Internacional, já que a direção do Internacional informa aos seus torcedores que com o jogador e com o clube já estaria tudo acertado, inclusive as bases salariais e contratos, para que Thiago Maia seja anunciado como volante do Internacional. É que na primeira investida do Colorado, o Inter fez uma proposta de 2 milhões de reais para o Flamengo, a qual foi recusada. O Flamengo pretende que o Inter ou qualquer clube que se interesse por Thiago Maia ofereça pelo menos 5 milhões de reais. O Inter não deve chegar a esse valor, mas deve se aproximar muito desse valor pedido pelo Flamengo, e a direção do Inter trata com muito otimismo essa negociação com o Thiago Maia e espera aí nas próximas horas, quem sabe amanhã, após a rodada do Gauchão, ou hoje ainda, a gente acredita que nas próximas horas a direção do Inter possa, junto com o Flamengo, chegar a um acordo e anunciar o Thiago Maia como mais um reforço para a alegria da torcida colorada. Thiago Maia, que fez um grande campeonato brasileiro pelo Flamengo e foi procurado por outras equipes, como o Corinthians, e até se falou em algum momento que o Grêmio poderia entrar nessa negociação, aí tentando trazer esse volante também para o tricolor, mas ao que tudo indica, Thiago Maia, se sair do Flamengo, deve mesmo ser jogador do Internacional. Além disso, Roberta, a gente tem algumas outras informações e curiosidades para falar do Internacional. E a gente vai falar aqui dos goleiros do Internacional. A gente tem no dia de hoje, fazendo aniversário, o Antony. O Antony, que iniciou a temporada do Internacional como terceiro goleiro, já que o Inter tem Rocher como goleiro principal, que foi o protagonista da Libertadores em 2023 para o Internacional, defendendo o pênalti e cobrando o pênalti que levou o Inter para as semifinais da Libertadores. E o Rocher, todo mundo sabe, ele está lesionado. O Rocher está em tratamento de uma lesão na região torácica e que ainda não tem previsão de retorno. Com isso, o Inter contratou no início da temporada também o goleiro Ivan. E o goleiro Ivan estreou com o time do Internacional no último domingo, no jogo contra o Avenida pela primeira rodada do Gauchão, em um lance de área, que é normal para um goleiro. O goleiro Ivan acabou tendo uma lesão séria no joelho direito. O Ivan teve um rompimento do ligamento lateral do joelho direito, né, nesse lance, e acabou sendo substituído. O caso do Ivan é o seguinte: o goleiro ele já fez a cirurgia na noite de ontem, no dia de ontem, e a previsão de recuperação é de 6 a 8 meses pela gravidade da lesão. Então o goleiro Ivan, por uma infelicidade, ele acaba praticamente ficando fora da temporada do Internacional em 2024. Ele volta de 6 a 8 meses e aí tem o tempo de preparação física, de recuperação, de ritmo de jogo, que a gente sabe que isso para um goleiro é extremamente importante. Então, por isso, o goleiro Antony pode protagonizar o que já aconteceu no Internacional há aproximadamente 10 anos atrás, torcida colorada. E eu vou aqui relembrar vocês. Há exatamente 10 anos atrás, o goleiro Alisson, que era o terceiro reserva na hierarquia dos goleiros do Internacional, acabou se tornando titular do gol do Inter, exatamente por um problema de lesão. Na época, o goleiro titular, que era o Dida, que era um goleiro de seleção brasileira, estava suspenso.
E o irmão do Alisson, o goleiro Murilo, acabou se lesionando. Com isso, abriu vaga para o goleiro Alisson, que assumiu a titularidade do Internacional e se tornou um dos maiores ídolos do Internacional no gol, comparado a Tafarel. E, inclusive, o próprio Alisson brilhou na Europa e até mesmo na seleção brasileira, sendo o principal goleiro da seleção brasileira. Então, Antony pode repetir a mesma coisa, já que por uma infelicidade do contratado do Inter, que seria o reserva imediato do Rocher, né? E Rocher mesmo depois que se recupere, Roberta e audiência, tem ainda a questão da Copa América, que o Rocher deve ser convocado para a seleção e deve desfalcar o Inter aí talvez em 6, 7, quem sabe até 8 jogos pela Copa América. E como a gente já sabe, o Inter teria aí um goleiro que é o Kehler, mas o Kehler, todo mundo já sabe, né, já foi anunciado pela direção do Inter, ele está fora dos planos da comissão técnica do Internacional e do técnico Kudê. Inclusive, o Kehler ele já recebeu 2 propostas, as quais ele recusou. Propostas essas que vieram do América e também do próprio Juventude, né, para, no caso do Juventude, ainda jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Kehler, né, que até o ano passado era o substituto imediato de Rocher, está fora dos planos. Com isso, o Antony pode protagonizar algo que já aconteceu no Internacional há 10 anos atrás e, quem sabe, pode se tornar aí um novo ídolo da torcida do Inter em uma situação que ninguém queria, que é uma situação de lesão séria para um goleiro, mas a gente foi aí buscar alguma curiosidade para trazer para a torcida do Internacional. Com a lesão do goleiro Ivan e com a lesão do Rocher, o Internacional, na segunda-feira, subiu um menino da base para treinar junto com os titulares, que é o Henrique Menck, um goleiro de apenas 17 anos, possivelmente vai fazer parte dessa equipe do Inter até que o Rocher possa estar à disposição. Então aí também um menino da base recebendo uma grande oportunidade, apenas 17 anos, já está treinando com os profissionais do Internacional. Para a gente finalizar de Internacional, Roberta, e passar para as informações do tricolor gaúcho, eu quero informar a torcida do Inter que o Inter volta a campo amanhã, às 19 horas, em São Luís, em Ijuí, contra a equipe do São Luís. É um jogo difícil, onde o Inter tem pouco histórico de vitórias contra o São Luís, lá em Juí, e aí tem essa questão aí dos goleiros, provavelmente o titular, provavelmente não, com certeza o titular será o Antony, né, até por falta de opções, e talvez o Kehler nem viaje com a direção, com a equipe. Então o Antony deve ser o titular desde o início do jogo contra o São Luís, lá em Juí, às 19 horas, partida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, a qual o Inter, se tiver uma vitória, se mantém entre os primeiros colocados do Campeonato Gaúcho. E essa fase, Roberta, é aquela fase em que os clubes precisam somar pontos para depois, na fase de mata-mata, decidir com a vantagem de decidir a vaga na frente da sua torcida, ou seja, jogando em casa. E nesse ponto, o Inter já largou na frente do Grêmio, que, diferente do Inter, perdeu para o Caxias na última rodada. Então, de Internacional era isso. A gente trouxe essa curiosidade com relação aos goleiros do Inter, né? Infelizmente, essa lesão do Ivan, que, né, como eu falei, fez o procedimento ontem, acabou abrindo espaços para o menino da base e para outros meninos que também aí talvez não tivessem essa oportunidade no ano de 2024. Vamos falar de Grêmio? Falando de Grêmio agora, o Grêmio que não começou bem o Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogou fora contra o Caxias do Sul, né, reeditando a final do Campeonato Gaúcho do ano passado, e foi exatamente o contrário do que aconteceu no jogo do ano passado lá em Caxias do Sul, em que o Caxias saiu ganhando do Grêmio e o Grêmio acabou virando, inclusive o gol da virada foi do Luizito Soares, que é a grande perda do elenco do Grêmio para 2024. Esse ano foi o inverso, o Grêmio saiu ganhando com o gol de Gustavo Martins e o Caxias é que virou o jogo e acabou com a vitória lá em Caxias do Sul. Com relação ao Grêmio, a gente tem para falar de reforços. A torcida do Grêmio já está ansiosa, né, até por essa janela de transferências que o Internacional vem conduzindo muito bem e contratando excelentes jogadores. Até o momento o Grêmio anunciou Dodi,
e Soteldo, né, como reforços, além, é claro, do goleiro Marquezin, que vem aí para ser o camisa número 1, vem para ser o titular do Grêmio na Libertadores. Ainda que o Kaique tenha estreado como titular, e acredito que amanhã na Arena também deve ser Kaique titular, mas a gente sabe que a direção do Grêmio buscou um goleiro experiente, o caso do Marquezin, goleiro de seleção argentina e que jogou na Europa, para ser esse camisa 1, para ser esse goleiro de confiança numa competição que é a Libertadores, que é a maior competição da América do Sul. Falando de reforços, o Renato, após o jogo, após a derrota para o Caxias do Sul, falou para a torcida do Grêmio em tom de calmaria, pensando em acalmar a torcida do Grêmio, falando que o Grêmio ainda buscava aproximadamente 4 reforços e que possivelmente o Grêmio anunciaria 1 ou 2 reforços ainda esta semana para o torcedor do Grêmio. Reforços que, segundo o Renato, viriam por influência dele. Seriam jogadores que já tiveram algum contato com o Renato e que o próprio Renato ligou para cada um desses jogadores para ver se eles gostariam de fazer parte do elenco do Grêmio para 2024. Então o Renato falou em 4 posições e se especula, neste momento, que essas posições seriam um extrema pela direita, já que Soteldo é o extrema pela esquerda, também um nome indicado por Renato Portaluppi, um volante, que seria outra necessidade do Grêmio para o meio-campo, um lateral esquerdo e, obviamente, o atacante, o grande nome, aquele que vai vestir a camisa 9 do Grêmio, com o peso, infelizmente, de substituir Luizito Soares. E, neste momento, existem 2 nomes especulados para vir jogar no Grêmio. Um deles é o volante Everton Morelli. Everton Morelli teve destaque no Goiás, no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou 39 partidas pelo Goiás, sendo 33 como titular, né, do jogo da equipe do Goiás, e inclusive marcou 4 gols, e um deles contra o próprio Grêmio. Na vitória do Grêmio de 2-1 contra o Goiás, o gol do Goiás foi marcado por Everton Morelli. Além disso, Everton Morelli também teve uma passagem aqui pelo Rio Grande do Sul. Em 2022, Everton Morelli jogou pelo Ipiranga de Erechim a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é um volante que já conhece como as coisas funcionam aqui no futebol gaúcho e é o nome da vez, é o nome que está se falando que o Grêmio pode anunciar que estaria negociando esse volante, Everton Morelli, que se destacou no Goiás. E o outro grande nome que está se falando desde segunda-feira, desde a entrevista de Renato falando que esse centroavante estaria muito perto e que daria talvez essa resposta para o Renato ainda essa semana, quem sabe até amanhã, lá no jogo do Grêmio contra o São José na Arena, quem sabe na entrevista coletiva o Renato possa anunciar junto com o presidente Guerra e o Brum, quem sabe, esse grande nome. E neste momento se fala muito em Gabigol, isso mesmo, Gabriel Barbosa. Se fala que o Renato tem uma boa relação com ele, o Gabigol não tem a mesma relação com o atual técnico do Flamengo, que é o Tite, e poderia sair para o Grêmio. Seria o jogador de impacto, como o Renato falou, e que toda a imprensa gostaria, inclusive a torcida do Grêmio. Abre aspas. Neste momento, alguns torcedores do Grêmio, por incrível que pareça, não querem Gabigol. Gabigol teve alguns problemas com a torcida do Grêmio, quando veio jogar aqui na Arena pelo Flamengo. Foi provocado pela torcida, provocou a torcida em alguns gols. Teve um jogo do Grêmio que ele apontou a mão aberta com 5 gols que o Flamengo fez no Grêmio. E isso não pega bem diante da torcida, mas se a torcida quer realmente um jogador de impacto e que saiba fazer gol, vai ter que superar todas essas coisas caso o Gabigol seja de fato esse jogador. O que impede hoje, Roberta e telespectadores, que Gabigol venha para o Grêmio? São os valores. Os valores de Gabigol também são impactantes. Gabigol hoje ganha um salário de R$1.500.000 no Flamengo e teria aí pedido pelo menos R$2 milhões para vir jogar no Tricolor. Além disso, a maior dificuldade do Tricolor seria se acertar com o Flamengo. O Flamengo pede uma multa rescisória de R$700 milhões para liberar Gabigol. Isso mesmo, R$700 milhões para liberar Gabigol para qualquer time do Brasil. É a grande dificuldade, ninguém tem 700 milhões
para pagar um clube como o Flamengo para liberar o Gabigol. Então esse seria aí o grande empecilho para a vinda de Gabriel Barbosa, ser esse 9 que causaria impacto e venderia camisas e que a torcida iria buscar lá no aeroporto Salgado Filho. Roberta, para a gente encerrar as informações do futebol, da dupla Grenal e do Grêmio, amanhã às 21h30 o Grêmio joga contra o São José, diante do seu torcedor na Arena, e eu vou estar lá fazendo a cobertura para toda a nossa audiência, os nossos telespectadores do RDC Esporte, que vão acompanhar no dia seguinte, durante toda a nossa programação, tudo o que acontecer entre Grêmio e São José. Jogo que o Grêmio entra pressionado, precisando da vitória, e talvez amanhã, dependendo do resultado do jogo e do desempenho do Grêmio no jogo, pode ser que acabe a paciência da torcida do Grêmio e que não adiante mais o Renato vir a público pedir que a torcida tenha paciência. É um jogo muito importante para o Grêmio, amanhã 21h30 na Arena, diante do São José, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Roberta, de informações era isso, eu volto contigo, espero poder ter estado à altura das meninas e a gente está sempre aqui para informar a nossa audiência do Portal RDC sobre tudo que acontece no Campeonato Gaúcho. Márcio Lima, eu adoro as meninas, mas tenho que admitir que também estás dando um show. Quem ganha são os telespectadores. Obrigado. Muito obrigada pela tua presença e até a próxima. Até a Venha próxima. sempre. E nós